Olá pessoal, eu sou o Pedro Pavan e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E agora, nesse mês de agosto, nós estamos preparando um novo movimento, uma nova playlist para vocês, que são pedras, cristais, rochas e mitos envolvendo esses cristais, a utilização deles durante a história e várias formas diferentes em que eles vão aparecendo, beleza? A ideia é fazer um chacoalhão geral e trazer muitas mitologias e lendas por trás das pedras, porque especificamente nesse mês, dia 25 de agosto, nós estamos realizando um evento chamado Encontro Mitológico, beleza? Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto para nós irmos aquecendo e trazendo vários fatos muito legais e refletindo sobre esse assunto que é muito vasto, para a gente perceber que os cristais vão muito além de use esta pedra neste local, beleza? Então, vamos junto! E no vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos gerais. Por exemplo, cristal. Vocês fazem ideia de onde vem o nome, o termo cristal? O cristal, olha que legal, né? Os gregos, vem do grego, né, esse termo cristal, cristallum, cristorotum, que vem de congelar, congelamento, essas coisas lá atrás. Mas porque os gregos eles viam os cristais e pela beleza, o brilho, a radiância deles, eles associaram que os cristais eles eram uma luz congelada, como se fosse a luz cristalizada, congelada. E eles deram o nome tipo de gelo, de congelado para os cristais, que é cristallum, cristal. Olha que coisa doida. Então a gente vai começar o nosso bate-papo falando um pouquinho por isso daí. E curiosidades interessantes dentro desse momento. Beleza. Não sei se vocês sabem, mas não somente rochas ou minerais como rochas fazem parte do conjunto inteiro da cristaloterapia e da utilização terapêutica dos cristais. Os cristais eles abrangem um grupo muito maior de coisas que não são pedras, mas que fazem parte desse reino todo. Como, por exemplo, temos aqui, eu até fiz as anotações, olha só que coisa chique. E se vocês podem ver aí, não sei se vocês estão vendo, mas temos aqui um convidado especial hoje, o Marazildo, que resolveu estacionar aqui em cima da nossa mesinha. Então, vamos nessa. O coral. Nós utilizamos muito na cristaloterapia o coral vermelho, o coral preto, o coral branco, como formas, principalmente aqueles corais que são fossilizados e que já finalizaram o seu processo. Nós não estamos falando daqueles corais vivos. Fósseis ou cristalizados são utilizados como propriedades vibracionais no reino da cristaloterapia. Além dos cristais, os próprios fósseis também. Temos muito comum a amonita, que é a primeira espécie viva das águas que surgem. A amonita, que é aquele caramujinho. Tem os outros bichinhos todos fossilizados. Então, tudo isso faz parte também do reino da cristaloterapia. Isso é pouco abrangente, pouco falado aqui no Brasil especificamente, porque existe uma lei, interrogação, no Brasil, que impede a comercialização de fósseis. Em vários outros países do mundo é super comum. Você vai nas feiras internacionais, tem cidades inteiras de fósseis para serem trabalhados. E aqui é proibido. X. Então os fósseis também fazem parte disso. Assim como algumas seivas, que é comum nós conhecermos o âmbar, certo? Tá para chegar um âmbar fantástico para a gente aqui. A gente vai mandar umas fotinhas depois no nosso Instagram do âmbar, lá na frente. Para vocês verem que maravilhoso. O âmbar a gente precisa prestar atenção porque a gente tem o âmbar, que é o âmbar mesmo, que é aquela resina ancestral, que ela é amarelada com coisinhas dentro, às vezes por vezes até insetos dentro, como no filme do Jurassic Park. E também tem esse fóssil do âmbar, resina cristalizada e meio esverdeada. Esse é o verdadeiro âmbar. Aqueles outros âmbar que a gente compra por aí, aquele amarelado, é copal ou resina recente retirada da árvore. É fantástico a utilização nelas numa defumação, por exemplo. Mas como cristaloterapia, trabalho vibracional com aquilo, na forma de cristal, pedras, não vai, não encaixa. Beleza? E também temos as madeiras petrificadas, que é como um azeviche, tem um garaguruguru esquisito da Rússia, também que tem a ver com madeira petrificada. Então, também é utilizado na cristaloterapia todos esses elementos. Beleza?
E durante o decorrer da história, muitas outras referências são sempre utilizadas em relação a pedras, em relação ao cristais. Tem até aquela própria ditado, né, escrito em pedras, porque sempre foi uma forma da utilização dos cristais quando você queria eternizar algo, escrito nas pedras. Olha que coisa bem interessante. E a coisa, de fato, cria-se uma perspectiva temporal gigantesca, porque a decomposição e a alquimia que ocorre nos minerais é muito longa no tempo normal. Olha que coisa interessante. Opa, me lembrei agora aqui, outra questão que também é trazida para o reino mineral são os próprios metais. A utilização do ouro, do cobre, da prata, do estanho, e enfim, outros também são utilizados com suas características vibracionais. Muito comum na magia, na Umbanda, nas linhas de Orixá e tudo isso, a utilização desses outros elementos também, que fazem parte como apêndices do reino mineral, beleza? E em muitos momentos os cristais foram utilizados também como moedas de troca. Em outras ocasiões, se a gente for analisar até o próprio sal, que é a origem como tem uma rocha chamada halita, tem minas de sal e tudo isso, que também é uma cristalização de minerais. Então o sal tecnicamente é um tipo de rocha, um tipo de pedra dentro do nosso contexto. E em muitos momentos foram utilizados como sal. Então olha que abrangente que foi a nossa experiência e vivência com os cristais no decorrer da história da humanidade. Cara, isso é fantástico, fantástico, fantástico. E muito legal, por exemplo, o rubi. O nome do rubi é rubi porque vem da uma laranja como é que é? Rubi. Rubi é para nós aqui, mas em termos gerais é o garnet, que é rubi. E o garnet, ele vem de um tipo de laranja avermelhada, assim. Então, tipo, associou-se o rubi à laranja. E, tipo, o nome do rubi é rubi por causa da laranja. Então, olha que interessante como tem muitas correlações muito doidas. Igual a própria pirita, o nome dela pirita vem de pyro, de fogo do grego, porque ela é um tipo de mineral que quando você faz colide atrita, ela sai em faíscas. Olha que coisa louca. E aí tem muitas referências, sem contar no uso medicinal de muitos minerais ao longo da história. Se a gente for pensar, por exemplo, medicina chinesa, a própria Ayurveda, era muito comum macerar, triturar, fazer pó com os cristais e utilizar esses pós ingeríveis como medidas dentro da medicina chinesa, medicina indiana. Olha que coisa interessante. Então é muito mais ampla a utilização dos cristais do que a gente está habituado. Na verdade, é só a gente parar para perceber. E se a gente olhar o nosso mundo ao redor, tudo faz parte do reino mineral. Só para a gente refletir vagamente. Não que seja efetivamente, mas só para a gente dar uma abrangência, uma viagem na maionese. Talvez o vidro, que ele é feito de areia, silício, é a mesma composição. Então, será que o vidro tem alguma relação com o quartzo? Olha quantas coisas a gente consegue abstrair, viajar na maionese se a gente for tentar fazer associações muito mais abrangentes. O próprio barro que a gente usa para fazer um tijolo, o concreto, quais serão os efeitos vibracionais que isso tem em nós? Pessoas que vivem na cidade estão o tempo inteiro aqui, parede, concreto, asfalto no chão, tudo isso gera vibração. Olha que coisa. Ou um solo repleto de ferro, um solo repleto de estanho, cobre, sei lá o que tem dentro do solo em si, mas olha como tem várias questões que estão se relacionando com a gente o tempo inteiro. Então, deixa eu ver, eu fiz as anotações aqui, né, para não deixar passar nada dessa vez. Questão da Ilha de Páscoa, olha como as cabeças, as esculturas, as carrancas, sempre utilização dos cristais para moldar, formar coisas e eternizar uma história na humanidade. Olha que fantástico, certo? E o próprio contexto alquímico da química, da alquimia, da transformação, a própria utilização alquímica, então, dos minerais e todos os compostos, os cristais, essa coisa toda na busca da transformação. Olha quanta coisa muito abrangente e interessante tem para nós refletirmos ainda sobre o reino mineral. Beleza? Então a ideia do nosso vídeo hoje era fazer uma movimentação para a gente quebrar aquele ritmo de fazer os vídeos sempre assim, vamos falar de coisas diferentes. Beleza? Então é isso aí. Caso vocês tenham curtido, a gente fazer umas coisas diferentes assim, se vocês têm ideias sobre lendas e mitos que vocês conhecem ou já ouviram falar da utilização de cristais pelas civilizações antigas,
ou lendas e mitos específicos, mande pra gente aqui no YouTube, no Instagram, pra gente ir compondo e construindo essa diversidade do nosso trabalho com vocês. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um abração, valeu!